Oi, gente, tudo bem por aí? Josué, capítulo 20. Nossa, estamos quase acabando, hein? Deixa eu conferir aqui quantos são. Acho que são 24, deixa eu ver. 24? Uau! 24! Estamos no 20, está pertinho de acabar Josué. Nossa, passa muito rápido, né? Hoje é um capítulo bem pequenininho, mas muito interessante. Nós vamos falar de uma coisa que eu tinha esquecido, as cidades refúgio, as cidades para os fugitivos que Deus mandou Josué construir. Elas também estão escritas em Números, capítulo 35, e em Deuteronômios, capítulo 4 e capítulo 19. Tá aqui na minha Bíblia, aqui, ó. Tem está para vocês verem. Tem um negocinho aqui, ó, que daí fala aonde também está escrito na Bíblia. Que é uma Bíblia de estudo, né? Não um estudo aprofundado, mas é um estudo. E é bem legal, tem o link aí de baixo, se você quiser comprar uma Bíblia igual a minha. Se você quiser, tá aí o link. Do meu livro também, gente. Comprem o meu livro, Encontrando Deus em Meio ao Caos. Tá muito legal. É um e-book. Você não vai receber em casa como meu cunhado estava esperando. Você vai receber no seu e-mail. E tem 24 páginas, é bem pequenininho, vale a pena ler. E vamos lá. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para fugitivos. Olha como que Deus é misericordioso, gente. Deus chamou Josué e falou: escolha algumas cidades para os fugitivos. Para os fugitivos, olha bem. Falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. Deus já tinha falado e agora está falando de novo, né? A pessoa que sem querer, observem, a pessoa que sem querer ou por engano matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades para escapar dos parentes da vítima que estão procurando se vingar. Olha que legal. Olha como que Deus é maravilhoso, gente. Deus pensou em tudo. Deus pensou na pessoa que mata alguém sem querer. Tipo, sei lá, tá cortando a árvore e o machado escapa e bate no coração da pessoa e ela morre. Não foi uma morte premeditada, né? Foi uma morte sem querer. Ou que tá em algum lugar e cai em cima do outro e a pessoa bate a cabeça. E seja o que for, né? Deus está cuidando dessas pessoas que ficam com essa situação, né, de matar sem querer. Então Deus mandou fazer as cidades refúgio, cidades para a pessoa fugir. A pessoa podia escapar dos parentes da vítima. O fugitivo, versículo 4, o fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então, elas o deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade. O computador está doido aqui. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Então ele vai ficar meio que preso nessa cidade, né? Ele se muda com a família toda. Claro, né? Porque a família não tem nada com isso, né? De uma morte acidental não é para separar a família, é para proteger o assassino que matou sem querer, né? E esse assassino que Deus está protegendo, que matou sem querer. Então ele se mudava para essas cidades que ficavam ali tudo próximas, né? A todas, eu acho. Vamos ver se vai falar aqui. E eles moravam lá para se proteger das pessoas que queriam matá-lo, né, por vingança. E ele ficava lá até o grande sacerdote morrer, tipo, até o presidente da república deles lá morrer, que no caso era o grande sacerdote, né. Então ele ficava lá muito tempo, provavelmente muitos deles até morriam nessas cidades, né. E era uma cidade só para fugitivos, assassinos sem intenção. Muito legal, né, Deus pensar nisso. E triste também, né? É uma história triste. Que a gente pode comparar hoje. A gente pode comparar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode comparar com essas cidades.
Cidade, a pessoa é protegida. A cadeia, eu acho, né? A cadeia, o devido processo, né? O processo legal. Não tem um negócio do processo legal que a pessoa a pessoa tem direito, né? A ser suspeito, não tem um negócio de suspeito? Eles são suspeitos porque ele tem que passar por todo aquele processo, né? Para poder depois ser julgado. Eu acho que é mais ou menos isso que... Deixa eu ver aqui se tem alguma... O sistema de justiça, que eu tô falando, é o devido processo legal, né? A pessoa é presa, aí ela passa pelo juiz, pela audiência de custódia, por todos aqueles advogados aí, sabe melhor do que eu. Não sei nada sobre isso, mas estou falando. É como se fosse essa cidade refúgio que Deus mandou fazer. A pessoa tem o direito de ficar protegida, né? Ela fica lá no sistema de justiça preso até todo o processo, né, legal lá, e ele ser julgado. Também o asilo de... A pessoa pede, não asilo de velhinhos, a pessoa pede asilo, ela está sendo perseguida aqui na cidade dela, no país dela, ela pede asilo no país vizinho. Isso também pode se considerar uma cidade refúgio, né, que Deus falou. E a prisão preventiva, né, que eu acho que é o que mais assim a gente consegue compreender, nós leigos, sobre as leis. A prisão preventiva, ela é para proteger a pessoa, né? Mesmo que seja um assassino, tem que passar por todo o processo para saber se é ou se não é, ou se foi sem querer mesmo, se foi premeditado, se não foi, toda aquela situação ali. Então a prisão preventiva pode se considerar nos dias de hoje a cidade refúgio que Deus falou. Todo mundo tem direito a se defender, né? E esse caso de ter que ficar lá até o grande sacerdote da época morrer é um castigo, entre aspas, né? Porque talvez a pessoa nem gostava, né, de morar lá, nem queria. Mas tinha que se mudar com a família toda e morar lá para ser protegido, né? Era um castigo, mas também um amparo, né? Uma proteção para a pessoa não morrer, né? O povo da cidade não entregará o fugitivo aos parentes que estão procurando por vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali. E até que morra. Então ele vai ser julgado, tá vendo? Ele vai ter o devido processo dele ali, né? O processo legal, né? Vai passar, vai conversar, vai explicar, vai se defender, vai ter toda uma reunião, todo um esquema, né? Igual a gente tem hoje, né? Que a gente às vezes fica vendo os advogados de defesa do réu, a gente fica com raiva. Como é que tem coragem de defender a Hitchcock, por exemplo, que matou os pais? Como é que tem coragem? Mas se não existir o advogado de defesa, não existe processo, porque todos temos direito, né? Então tem que ter, e o advogado de defesa muitas vezes ele não tem nada a ver. Às vezes a gente tem mania de falar, é igual, é vagabundo igual, tal. Não. Às vezes ele é obrigado a estar ali, defender o indefensável, né? Mas se não for por ele, se não for pelos advogados de defesa, não tem júri, não tem questão, não tem nada, tem que ter, né? E Deus deixou, até isso está aqui na Bíblia, até isso. Vocês advogados, leiam esse capítulo e vejam tudo que vocês podem tirar. Com certeza quem tem mais estudo de direito deve saber muita coisa daqui, né? E ele vai ser julgado, o fugitivo sem intenção vai ser julgado pelo povo daquela terra ali e vai ficar ali. Se ele for julgado, vamos supor, se ele for julgado, não, você premeditou essa morte, você soltou esse machado ali na hora de cortar aquelas árvores lá e você fez de propósito. Se foi comprovado, se os juízes, as pessoas da época ali acharam, não, foi de propósito, eles já estavam brigando e tal, aí ele vai responder lá no sumo sacerdote, vai pra lá, daí a coisa fica mais séria, assim, ele vai ser julgado e provavelmente morto, que nessa época era olho por olho, dente por dente, né? Também será morto. Mas se for provado que foi sem querer, aí ele vai ficar naquela cidade até o sumo sacerdote da época falecer, né? Se estiver servindo naquele tempo o sumo sacerdote, né? Aí poderá voltar para a sua cidade, para a cidade de onde ele fugiu, até o sumo sacerdote morrer. Como cidades para fugitivos, escolheram Quedes, eles vão mostrar, ó, Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Kiriat Arba, ou Hebron, na cidade de Judá. Olha, Hebron, na região montanhosa de Judá.
Hebrom era uma cidade refúgio, que legal. A leste do Rio Jordão, no Planalto, a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, tribo de Ruben, Ramote, Gileade, da tribo de Gate, Golã, Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades para os fugitivos escolhidos para todo o povo de Israel, para que os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas, para todo mundo, né? Então eles colocaram bem próximo de todas as cidades ali, uma cidade refúgio, que era para todo mundo, né? Para os assassinos sem intenção. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo daquela cidade. Muito legal, né? Muito legal. Hoje lemos sobre esse julgamento aqui. Muito, muito legal saber que Deus pensou até nas pessoas que matam sem querer, né? Que matam sem querer. Deus mandou fazer essas cidades e eles ficavam numa prisão preventiva até serem julgados e até o sumo sacerdote morrer para ele poder voltar com a família dele para lá. Que bom saber que Deus prepara tudo pra gente, né? Que bom saber que o Senhor pensa em tudo, porque quem tá livre? Quem tá livre de matar alguém sem intenção? Ninguém tá livre. Ninguém tá livre, gente. Ninguém tá livre. Que Deus, em nome de Jesus, nos livre de uma tragédia dessa. Mas é bom saber que a gente tem o respaldo de Deus e da justiça também, com a prisão preventiva, com o sistema lá todo judiciário, né, que tem que proteger, somos suspeitos até que se prove o contrário, né, todo o processo legal. E também tem o asilo que as pessoas fogem, né. Nós temos várias coisas que protegem a pessoa que, infelizmente, que é assassina real, mas também existem as pessoas que não são, né. Que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja, que ninguém na nossa família, na nossa herança, na nossa vizinhança, nos nossos amigos, ninguém mate ninguém sem intenção e nem muito menos com intenção, né? Que o Senhor nos livre, você que está ouvindo aí, que receba essa oração, que o Senhor nos livre em nome de Jesus. A nós, a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que o Senhor nos livre de matar um ser humano, seja com intenção ou sem intenção. Na nossa família, na nossa vizinhança, nas nossas amizades, não existirão essas pessoas. Em nome de Jesus, nós profetizamos nesse dia, nós tomamos posse dessa palavra. Nós não iremos usar essas cidades refúgios, nós não iremos para prisão preventiva e nem pedir asilo em outro lugar, nada disso. Nós profetizamos que a nossa vida, a nossa família, a nossa herança, os nossos amigos estão livres dessa maldição. Em nome de Jesus. Toca aqui. Se você concorda, se você quer essa bênção, toca aqui na minha mãozinha e um beijo no seu coração. Livre de toda essa maldição. Em nome de Jesus. Tchauzinho. Até amanhã.